boa tarde. Desde há um ano, Portugal vive uma das situações mais difíceis da sua história moderna. Sob chantagem dos mercados financeiros e num estado de exceção e de protetorado que nunca tínhamos conhecido na nossa história moderna, o povo português tem sofrido as maiores dificuldades. A novidade, portanto, dos últimos dias não é a dificuldade por que passam as pessoas. O que é novo e o que é tão importante para o futuro da democracia é termos agora a certeza que as medidas que foram tomadas neste contexto de dificuldade e de protetorado não têm qualquer capacidade de resolver as nossas dificuldades. E, pelo contrário, cada uma das medidas que tem vindo a ser adotadas agrava as dificuldades, precipita a crise e acentua o empobrecimento. Os resultados que conhecemos da situação que se vive são, por isso, absolutamente conclusivos e não deixam dúvidas a quem quer que olhe para o nosso país. Atingimos uma taxa de desemprego hoje confirmada que ultrapassa 1.300.000 pessoas, homens e mulheres, que não têm emprego ou vivem numa situação dramática de subemprego, sem poderem pagar as suas vidas e das suas famílias. E com tudo isto, o aumento de impostos que suportou e agravou esta situação. As medidas de contenção, de restrição e de diminuição dos rendimentos do trabalho que agravaram esta política orçamental. Com tudo isto, o déficit português disparou mais 2% no ano que estamos a viver e a dívida pública total será este ano e no próximo ano tão grande como nós nunca a conhecemos. As medidas não têm sentido senão acentuar uma recessão profundíssima do qual Portugal sai mais pobre e mais endividado. Hoje todos sabemos que o resultado da política que está a ser seguida é empobrecer o país para aumentar cada dia a nossa dívida. E essa política tem de ser parada. O que se passa na segurança social é, deste ponto de vista, um alerta gravíssimo para a democracia e para a responsabilidade que temos nós hoje pelas gerações futuras. Do ano passado para este ano, o déficit da segurança social mergulhou em mais de 1.100 milhões de euros. Ou seja, de um ano para o outro, as perdas da segurança social que comprometem a garantia das pensões para todas as pessoas que trabalharam e descontaram e constituíram esse direito é muito maior do que o Governo pretende ou promete ajustar por 30 anos nas parcerias público-privado ao longo do futuro próximo. Estamos, por isso, numa situação absolutamente limite. E é por isso que o Bloco de Esquerda decidiu apresentar uma moção de censura ao Governo e fazemos-lo por 3 razões essenciais. A primeira razão é que hoje o Governo consagrou perante a Comissão Europeia e perante Durão Barroso um conjunto de medidas de um colossal aumento de impostos que mantém escondido dos portugueses. É a resposta do Governo à decisão do Tribunal Constitucional e, sobretudo, à perda da sua proposta de retirar 7%, ou seja, um mês de salário, aos trabalhadores, a todos os trabalhadores, para entregar à caixa das empresas. Depois desta medida, o Governo apresenta agora, como se fosse uma compensação, um enorme agravamento de impostos que terá, mais uma vez, efeitos recessivos e efeitos destruidores. Eu desafio Pedro Passos Coelho a apresentar-se hoje ou amanhã perante o país e apresentar a todos aquilo que já negociou perante alguns, a dizer às vítimas aquilo que disse aos credores, a dizer a toda a gente, porque é assim a democracia, aquilo que propõe que seja o futuro deste sistema fiscal, com esta expoliação e este confisco fiscal que nos vai propor e que vai procurar impor. A primeira razão para a moção de censura é que, se o Governo não se apresenta, obrigamos nós, o Governo, a que se apresente. Perante os portugueses, perante todos, perante quem trabalha e quem vive em Portugal. Temos que tomar a decisão democrática sobre os impostos, sobre o futuro, sobre a distribuição, sobre a nossa vida. E não podemos aceitar o empobrecimento para aumentar a dívida. A segunda razão é que, se todos os limites já foram ultrapassados por esta política de ocultação, este Governo não tem credibilidade. Não tem credibilidade externa e não tem credibilidade nacional. É um Governo que já não tem uma coligação que lhe dê maioria no Parlamento.
Já não tem, obviamente, o apoio do Presidente da República. Obviamente está em confronto com o Tribunal Constitucional. Não tem o apoio da maioria das pessoas que pagam impostos, que trabalham e que vivem em Portugal. Não tem o apoio da democracia. Este governo não tem credibilidade. Não só porque na campanha eleitoral prometeu exatamente o contrário do que fez e com que ênfase, com que insistência, mas, sobretudo, porque as medidas que leva a cabo só deixam uma certeza e nem uma única dúvida. A certeza de que a dívida, o déficit, o desemprego, a pobreza e o desespero são os resultados da sua intervenção. A segunda razão para a moção de censura, portanto, é que o Governo não tem credibilidade. E quando o Governo não tem credibilidade, tem que ser a República, tem que ser a democracia, que tem a força, a dignidade e a capacidade de decisão para resolver os problemas do nosso país. Mas há uma terceira razão ainda para esta moção de censura. A razão é que durante um ano o Governo nos disse que não havia alternativa ao endividamento. Não havia alternativa ao agravamento da crise, ao aumento dos impostos, ao aumento do desemprego, à facilitação dos despedimentos, à desigualdade entre quem trabalha e quem recebe os rendimentos de capital. Nós sabemos agora que não existe nenhuma alternativa na política que o Governo tem vindo a seguir. Em cada uma das 5 revisões, já vão 5 revisões do memorando da Troika, as medidas têm sido agravadas e a dívida tem aumentado. Os impostos têm subido e o desemprego tem crescido. Em cada uma das medidas se provou que a alternativa do Governo não existe. A alternativa de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas morreu porque um ano depois, em Portugal, sabemos todos que não existe nenhuma via possível para recuperar das nossas dificuldades, para recuperar perante a Europa e para recuperar uma política de emprego e de respeito pelas pessoas, com a prossecução, com o afundamento e o aprofundamento destas medidas. Mas talvez mais importante do que tudo é que o povo percebeu que esta alternativa não tinha nenhuma viabilidade. E a alternativa que se tem que erguer, que a República discutirá e que tem que se constituir para recuperar da dívida, do déficit e do empobrecimento, é aquela que passe pela prioridade no investimento, ou seja, pelo controle do crédito, para que ele sirva o investimento. Que passe pelo corte na dívida, ou seja, pela reestruturação perante as instituições internacionais e pelo fim do memorando. Sem medidas elementares de coragem que recoloquem Portugal na Europa e que ponham a nossa economia ao serviço do investimento, do emprego, das pessoas, do respeito pelos contribuintes, não haverá nenhuma solução para a crise mais grave que nós estamos a viver no nosso tempo. E por isso respondemos ao Governo. Durante um ano garantiram que não havia solução senão o aprofundamento da crise. Agora que chegámos a este ponto, em que todas as linhas, todos os limites foram ultrapassados, respondemos-vos diretamente. A reestruturação da dívida, o corte com o memorando, o controle do crédito, uma política ativa para o emprego e para as pessoas, por essa alternativa, Portugal far-se-á forte. E é assim que a solução que apresentamos na moção de censura responde a todos os desafios, porque eles são essenciais. Foi da persistência e da luta, da coragem desses jovens que estiveram na rua, de tanta gente, a começar por tanta gente da esquerda, de movimentos sociais, de sindicatos, gente que nunca votou ou que se absteve, e porventura também, tantas pessoas que votaram no PSD e no CDS nas últimas eleições, foram eles todos, toda essa gente junta, toda essa energia, toda essa determinação que fez 1 milhão de pessoas na rua para exigir a demissão deste governo. É essa moção de censura de toda essa gente que o Bloco de Esquerda leva ao Parlamento. Finalmente, queria dizer-vos ainda que há 3 semanas, perante a precipitação desta crise política, da desagregação da coligação e da crise social antes de tudo, o Bloco de Esquerda disponibilizou-se para todas as formas de mobilização de que a democracia é capaz para trazer o melhor deste país para a luta por todos, apoiando as mobilizações sindicais que assim fossem decididas pelas organizações representativas, manifestando a nossa disposição para levar ao Tribunal Constitucional as razões da igualdade, apresentando a nossa disponibilidade para uma moção de censura que confrontasse o Governo com as suas políticas e demonstrando também a vontade de apoio a todas as mobilizações extraordinárias que elas foram no dia 15 de setembro e nas semanas seguintes, como continuarão nas próximas semanas. Há algum tempo depois, o Bloco de Esquerda manifestou publicamente, reiteradamente, convictamente,
a nossa total disponibilidade para uma iniciativa das forças de oposição que, numa moção de censura, levassem ao Parlamento, como é sua obrigação, esta voz do povo que não aceita a continuação do desastre nacional e da política da bancarrota. Ao longo da última semana, saberão que persistimos nessa proposta e que, em nome dela, tive contactos vários e consultas várias com distintas forças de oposição. Não me compete, e não o farei, revelar qualquer detalhe dessas conversas. Elas foram feitas exatamente com a mesma disposição com que o convite surgiu publicamente. Sem nenhuma condição, com toda a vontade, com toda a abertura e numa convicção que eu posso garantir a todos que mantemos profundamente. É que ninguém pode faltar. Ninguém se deve excluir de um momento de emergência em que é preciso responder em nome do país para que um governo que não o representa, um governo que o ataca sistematicamente e um governo que o destrói, deva ser demitido. Sei que hoje, ao longo do dia, se demonstrará que essa vontade de conjugação fez o seu caminho. E eu saúdo, com toda a amizade, todas essas expressões que possam demonstrar que há quem, em nome dessa força de uma resposta popular, traz determinação, traz convicção, não vira as costas à luta e, por isso, enfrentará o governo como ele tem que ser enfrentado. Em todas as ruas desta República, no seu Parlamento, no seu debate nacional, no esforço por encontrar novas pontes, no esforço por encontrar novas confluências. E por isso mesmo, hoje damos um sinal extraordinário. Um sinal que Merkel vai perceber. Um sinal que a Troika vai perceber. E um sinal que Portugal percebe inteiramente. Nós não podemos continuar por este caminho. E ter a coragem de o dizer. Não só a determinação de um partido. Cada partido dirá o que pensa, assim é sempre. Mas muito acima disso. Juntar a força de um país que não está disposto a ser desprezado e destruído. Essa grande mudança é aquela para a qual o Bloco de Esquerda quer contribuir junto com todos e com todas, aqueles e aquelas que queiram fazer parte desta mudança, porque todos fazemos parte desta democracia. Democracia é responsabilidade. Assumir a responsabilidade nos momentos mais difíceis é a nossa determinação. E assim o fazemos perante o Governo, assim o fazemos perante o país, assim o fazemos perante todos. Muito obrigado.